Cultura Geral. Apoio. UniBH. Aqui, sua nota do Enem vale mais. Inscreva-se em unibh.br/Enem. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui na TV Banqueta, no Cultura Geral e na Rádio Cultura de Curitiba também, com Cultura Geral. A gente está começando essa pauta, essa parceria que a gente tem aqui com a Contracorrente, e hoje a gente está trazendo aqui duas pessoas que trazem uma releitura de Marx, né? O Alfredo Saad Filho e também o Luiz Felipe. É sempre importante trazer essas leituras, entender o que a gente está passando, o que já passou na economia, o que isso reflete ao longo do tempo e como é que a gente pode trazer isso à luz da modernidade para a gente entender essa sociedade cada vez mais volátil, essa sociedade cada vez mais colonizada dentro da sua subjetividade, né? Isso é muito importante. Eu acho que Marx está muito mais atual agora do que nunca, quando o capital se transforma. Professor Alfredo Saad, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber aqui nas montanhas de Minas, eu sei que está em Londres, para a gente poder tratar desse assunto que tem sido um desafio, né, para os brasileiros ao longo do tempo, né, e agora muito mais, né? Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Luiz Felipe, seja muito bem-vindo também, é um prazer te receber para a gente tratar desse assunto que também é um desafio para todos nós, né? Você está aí no Rio de Janeiro, né? Sim. Olá, Ederson, como vai? Tudo bem? É um prazer enorme estar aqui com todos vocês, sobretudo aqui na companhia do professor Alfredo Saad Filho, a quem eu acompanho há muito tempo, escuto, leio, né, e sempre estou seguindo os seus pensamentos por aí. Professor Alfredo, eu queria primeiro fazer uma pergunta bem de fundamento mesmo, inicial da economia, como é que a gente pode pensar os três fatores da produção nesse momento, que agora entrou mais um, né, que agora tem mais um, que é a tecnologia, terra, capital, trabalho e tecnologia. Marx está muito dentro dessa discussão e, principalmente, ele tem uma percepção, a gente pode trazer a percepção de Marx para esse momento da tecnologia que a gente está vivendo? A tecnologia sempre existiu, né? Desde que você aprendeu a usar o fogo e usar machado de pedra, a tecnologia é parte do processo de produção material, das coisas que o ser humano precisa para subsistir. O que a gente tem nesse período recente é uma aceleração muito grande do progresso técnico e uma mecanização cada vez maior do processo de produção e, no período mais recente ainda, o uso de ferramentas computacionais de uma maneira cada vez mais intensiva. Marx foi o primeiro teórico da economia que capturou essa essência do capitalismo, o capitalismo enquanto modo de produção, onde a técnica é sempre renovada, o capitalismo enquanto modo de produção que tem uma compulsão por aumentar a produtividade, o capitalismo como modo de produção que tem a compulsão de expulsar o trabalho do local de trabalho, através da mecanização. Marx foi o primeiro a falar desse tipo de coisa. Mas ele disse mais também. Ele disse que esse tipo de processo ele tem limites dentro dele mesmo, porque, segundo Marx, o lucro vem do trabalho não pago. Na medida que, ao nível da sociedade como um todo, você está continuamente expulsando o trabalho da produção, através da mecanização, que aumenta a produtividade para a firma individual, mas ele reduz as fontes de lucro para a economia como um todo. Então você tem o que Marx chama de uma contradição nesse processo de mecanização. Ele aponta uma outra contradição também, que é a tendência desse sistema de produção capitalista gerar crises. E ele foi também o primeiro analista do capitalismo que disse, olha, esse é um sistema extremamente produtivo, nunca houve na história da humanidade um sistema de produção mais produtivo que o capitalismo, mas também nunca houve um sistema de produção mais instável, mais gerador de crises e mais destrutivo também. E todas essas proposições são verdadeiras ao mesmo tempo. Então, a obra do Marx é muito importante, muito atual, e reflete com muita clareza, foi escrita há 150 anos atrás, reflete com muita clareza a tendência
do movimento da produção nos nossos dias também. Ela merece ser lida também por isso. Luiz, é um desafio para a nossa sociedade entender tudo isso, porque a gente está vivendo esse capital, a gente tem sempre falado isso aqui, principalmente quando a gente está tratando dessas pautas, principalmente sociológicas, antropológicas, econômicas, a gente tem trazido essa coisa da subjetividade, né? E eu conversando com o Daniel Amar Pérez, poucos dias atrás, a gente estava falando da colonização da subjetividade. Essa ideia de trazer o sujeito como senhor de si mesmo, né, traz um desafio também muito grande para que consiga se colocar todas essas teorias até no campo do ensino. Esse é um desafio social que a gente vai enfrentar daqui para frente? Hoje a gente já está enfrentando, né? Sem dúvida, Ederson, sem dúvida. Essa é uma questão muito interessante que acaba passando despercebida, né, por muitos. A compreensão de Marx sobre a sociedade capitalista, em verdade, o que ele faz é uma anatomia de toda essa sociabilidade. Uma anatomia que tem como pressuposto entender o capitalismo, o modo de produção, como totalizante dentro das nossas vidas. Totalizante em que sentido? Ele abarca não apenas as questões próprias da produção, as questões materiais, ali, a linha de produção, mas ele impacta também em aspectos imateriais da nossa vida. A gente pode, às vezes, não parar para pensar muito nisso, mas as pessoas com quem nós nos relacionamos, normalmente são pessoas que têm a mesma condição material que nós. Nós moramos em bairros em que a nossa renda nos permite morar. Nós vamos ter amigos que, bem ou mal, têm mais ou menos o mesmo padrão de vida. E por isso também têm os mesmos assuntos. Então, nós somos forjados dentro do capitalismo desde o momento em que nós vamos percebendo, vamos ganhando consciência do mundo externo ao nosso redor. Eu acho interessante, Ederson, muitas vezes o pessoal comenta assim, aquele menininho ele vende um chocolate, vende um picolé, vende um sorvete na rua dele, ele é por essência capitalista, ele nasceu para ser capitalista. Essas percepções de que o capitalismo é um modo de produção etéreo, um modo de produção que existiu por todo o mundo e é impossível superá-lo, isso é muitas vezes equivocado, isso é totalmente equivocado e muito influenciado por percepções como essa. O que acontece em verdade é que a criança, desde o seu nascimento, com todo o seu universo ao redor, ela já vai introjetando questões próprias do capitalismo. A gente percebe que nas primeiras palavras que a criança fala esse objeto é meu, ou seja, é a noção de propriedade privada. E isso vai forjando a pessoa de ponta a ponta na sua vida, desde o seu início até o seu final, formando uma jaula de aço da qual é muito difícil escapar e que muitos dão o nome de ideologia. A ideologia ela é um fator importante que constitui exatamente a nossa subjetividade. E essa nossa subjetividade ela é influenciada, ela é construída, ela é moldada justamente por aquilo que muitos autores chamam dos aparelhos ideológicos do Estado. Desde a família, nesse caso que eu citei aqui da criança, mas também no colégio, onde nós estudamos, na igreja, para onde nós vamos, nos círculos familiares, as pessoas sempre têm mais ou menos o mesmo pensamento e vão impondo aquilo para a pessoa, e a pessoa vai naturalizando certos comportamentos que muitas vezes, se você parar para pensar, são comportamentos totalmente absurdos, mas que vamos naturalizando em função dessa jaula de aço que nos coloca a ideologia dentro do capitalismo. Professor Alfredo, uma pergunta que eu queria fazer, também um diálogo, né? Que eu vendo algumas aulas, aquelas aulas de José Paulo Neto, de 6 horas, né? Tem um recorte interessante que ele fala que é o seguinte, as pessoas interpretam mal Marx, porque Marx ele presumia de que para você compreender o objeto, você tem que lidar com o objeto, conviver com o objeto, tatear o objeto, depois criar uma teoria para o objeto, né? E o que se percebe hoje é que a pessoa cria uma teoria para poder estudar o objeto.
a ideia que eu faço nessa transição é que, nesse processo do capital, existe muita teoria, mas na prática as coisas ficam mais difíceis de lidar, porque lidar com a economia no interior do Brasil, a economia real, é muito mais complicado do que criar essas teorias mirabolantes que criam hoje, e o capital se deleita disso tudo? Eu acho que esse debate é um debate antigo. Quando Marx era estudante, ele estudou filosofia na Alemanha, na juventude, esse debate já estava presente. Como é que a gente captura o mundo no nosso cérebro? Como é que são formados os conceitos? Como é que a gente entende as relações que existem no mundo real? Então, esse é um debate muito tradicional, com uma série de opiniões a respeito. O que eu acho que a gente pode tirar como lição disso são duas coisas. Primeiro, que os conceitos não são formados, ou não devem ser formados na cabeça da gente, com a implicação de que eles devem existir no mundo real. Então, a realidade ela não é criada dentro do nosso cérebro, a realidade ela existe fora. Isso é uma coisa que Marx insistiu bastante contra o que ele chamava de idealismo. O idealismo é a posição filosófica de que o mundo só existe a partir da forma como a gente o percebe, que nada existe fora do nosso ideal. E Marx diz, não, o mundo existe como um concreto, do lado de fora. O trabalho da gente, enquanto analista, enquanto pessoa que quer entender a realidade, é a gente compreender com a nossa inteligência as coisas que existem de fato do lado de fora. E a partir disso, procurar entender através do aparato conceptual que a gente desenvolve a partir da nossa intelectualidade, e checar as ideias que a gente forma contra essa realidade e mudar de ideia se a nossa compreensão não é capaz de interpretar o mundo de uma maneira correta. Isso cai em conflito com o senso comum. O senso comum é de que você consegue capturar o mundo de uma maneira imediata. O senso comum é o senso de que a Terra é plana. O senso comum é de que se você tem um vírus que é invisível, ele não existe. O senso comum é de que se você tem um físico de atleta, você não vai ficar doente. O senso comum é o senso do que a gente chama de óbvio, entre aspas, que é uma expressão usada pelo Darcy Ribeiro num texto muito famoso que ele publicou, chamado Sobre o Óbvio, que as coisas, na verdade, não são tão simples, muitas vezes, não são tão simples quanto parece. O Marx trabalha com essa complexidade, com essa distância que existe entre a nossa capacidade de capturar o mundo e o mundo como ele é. E a dificuldade do trabalho intelectual, e que justifica toda essa enorme produção intelectual da humanidade, esses milhões de livros já publicados, esses milhões de debates que tomam lugar todos os dias ao longo da nossa existência, é justamente essa distância entre o mundo real e a nossa capacidade de compreensão. Achar que o mundo é simples é uma posição filosófica muito fácil, mas que é muitas vezes uma posição equivocada. É a posição de que o Sol gira em torno da Terra, ao invés do contrário. Então a gente tem que superar o senso comum, muitas vezes, superar o óbvio, muitas vezes, para entender a realidade de uma maneira um pouco mais sofisticada e de uma maneira mais correta. Essa é uma dificuldade da condição humana, que a gente tem que enfrentar todos os dias. O Marx está bem equipado para nos ajudar a fazer isso. Não é, certamente, o único filósofo, o único cientista social que pode nos ajudar. Tem toda uma constelação enorme de cientistas sociais ao longo da história que oferecem para a gente um instrumental para a gente compreender o mundo. Mas o ponto de partida tem que ser de que não é possível você capturar o mundo e se entender a realidade espontaneamente, sem fazer um esforço humilde de tentativa de compreensão e de checar se a nossa compreensão corresponde aos fatos, os fatos que existem do lado de fora da gente e que independem da nossa vontade, muitas vezes. Professor Luiz, quando você faz esse recorte da subjetividade, fala das crianças, eu fui em Foucault.
com a ideia de biopoder, que eu estou sempre tratando dela aqui, estou sempre conversando e tal, e ele fala que as crianças seriam colocadas mais novas na escola porque não precisaria mais dominar só os corpos, né, com a ideia de biopoder pelas corporações e pelos estados, mas também dominar as mentes. Essa coisa de dominar a subjetividade do sujeito, em Marx, né, ela já é um conceito que já vinha lá de trás no sistema de produção e de alienação também, né? Não, veja, o Ederson, é preciso entender que Marx parte de pressupostos, como bem falou o professor Alfredo, né, ele parte do pressuposto do rechaço a uma tradição filosófica alemã muito famosa à época, do idealismo. E, ao mesmo tempo que ele parte disso e rompe com isso ao longo da sua vida, ele também vai romper com um certo materialismo vulgar, né, algo que estava muito presente em filósofos da sua época, como Feuerbach. E aí o que Marx nos traz de interessante, né, nesse raciocínio que ele vai desenvolvendo ao longo da vida, e é importante pontuar isso, Ederson. Muita gente fala de Marx, e Marx gera amor e ódio, né, tanto na esquerda quanto na direita. Aliás, nunca é demais lembrar que aqueles que se consideram marxistas são minoritários dentro da própria esquerda, né? E até mesmo esse termo marxista, ele nasceu de uma maneira pejorativa, era uma certa ironia dos detratores de Marx e na Primeira Internacional. Bom, mas o que interessa aqui para a sua pergunta é que Marx vai desenvolvendo seu pensamento e quando ele chega ao ponto de entender o modo de produção indo muito além da base econômica, ele diz que esse modo de produção ele vai influenciando também no mundo do pensamento, naquilo que está na nossa cabeça. Ele vai organizando a nossa vida de maneira tal que ela vai seguindo um parâmetro dentro das balizas do capitalismo, né? E é o que eu quero dizer com isso. A própria educação que você citou aqui, ela também é muito direcionada e muito seletiva. É interessante perceber, Edson, muito provavelmente, Edson, você já deve ter ouvido falar, a faculdade de medicina dá dinheiro, a faculdade de direito, de engenharia, são faculdades que dão dinheiro. O que dá dinheiro é o capital, não necessariamente o curso que a pessoa faz, o diploma que a pessoa tem. O que dá dinheiro é o capital. O que acontece é que determinados cursos têm uma inserção no mercado tal que permite que as pessoas tenham uma condição melhor de salários e tudo mais. Agora, o que é importante entender é que não necessariamente aquele com o máximo de títulos, com diploma, será a pessoa mais rica dentro da sociedade. Até porque o que rege a nossa dinâmica é a lógica do capital, que vai penetrando na nossa subjetividade e, inclusive, vai nos colocando problemas, dilemas e doenças muito próprias dessa sociabilidade que a gente tem. A ansiedade, o estresse com determinadas coisas, aquela lógica de estar precisando sempre acumular, aquela lógica que é muito presente nas pessoas, que a pessoa acha que ela é o que ela tem. Logo, ela precisa ter cada vez mais coisas, mais objetos. Ela nunca está satisfeita com aquilo que ela tem, porque ela está sempre em concorrência com o seu vizinho, com o seu amigo que tem o mesmo poder aquisitivo. Então é importante a gente entender esses mecanismos para saber como o capitalismo se desenvolve, não só naquele mundo exterior a nós que está ali ao alcance dos nossos olhos, mas também naquele mundo interior, por dentro do nosso inconsciente. Tem muitos comportamentos que nós temos e tomamos que estão presentes dentro do nosso inconsciente e muitas vezes tomamos involuntariamente, sem refletir sobre. Ou seja, é importante entender que o capitalismo ele atravessa a sociedade de ponta a ponta, influenciando determinantemente também no nosso interior, no nosso inconsciente. Bom, deixa eu fazer um intervalinho, papo bom, passa rápido, tá vendo? Então, um minutinho só, nós estamos aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba, é um minutinho só, essa parceria super legal, super importante com a editora Contra a Corrente. Nós estamos entrevistando o professor Alfredo Saad Filho e o professor Luiz Felipe. Não saia daí, é um minutinho só e nós estaremos de volta com Cultura Geral
aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Todos os dias, milhares de pacientes de Nova Lima, Raposo e Rio Acima procuram o Hospital Nossa Senhora de Lourdes para receber atendimento, sendo que 80% deste atendimento é pelo SUS. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos, por isso precisamos de toda a ajuda possível. A sua doação é muito importante para a restauração do telhado do hospital, que é uma das necessidades emergentes. Quando você doa para o Hospital Nossa Senhora de Lourdes, você não estará ajudando somente a restaurar o telhado do hospital, mas também a recuperar milhares de vidas. Quem está lá dentro precisa da ajuda de quem está aqui fora. Você pode doar qualquer valor e, para a sua maior comodidade, a nossa equipe vai até você. Seja um amigo do Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Envie a mensagem "Quero doar" para o número que aparece aí no vídeo e saiba como ajudar. Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. Com fome, fica muito difícil aprender. Por isso, vamos entregar milhares de kits pedagógicos para crianças e jovens e para suas famílias, cestas de alimentos e de material de limpeza. Assim, todos vão estudar protegidos e bem alimentados. Não é fácil, mas com a sua ajuda é possível. Criança nota 10. Proteger a infância é acreditar no futuro. Apoio TV Banqueta. Bom, de volta com o programa Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Nós estamos entrevistando o professor Alfredo Saad Filho, o professor Luiz Felipe, nessa parceria com a editora Contra a Corrente. E eu gostaria de perguntar agora ao professor Alfredo Saad Filho. Capital e exploração e sociedade do cansaço. Tem tudo a ver, está tudo interligado, professor? Como é que a gente pensa essa sociedade em que o sujeito ele virou um competidor, a sociedade da competitividade? Como é que a gente pensa isso nesse espectro, inclusive dentro dessa literatura, professor? A gente pensa isso como a penetração do capital e do seu impulso de lucratividade dentro da vida das pessoas, cada vez mais. Essa é uma tendência que Marx explorou na obra econômica dele, particularmente no volume 1 de O Capital, onde ele aponta, em primeiro lugar, que o capitalismo é um modo de produção que exige e que vive através da concorrência. A concorrência entre as firmas, as empresas que produzem produtos similares, e concorrência entre empresas que produzem produtos muito dissimilares, mas que buscam ter a taxa de lucro mais elevada a cada momento. Essa taxa de lucro, como Marx explica e insiste, ela deriva da exploração dos trabalhadores assalariados. E Marx aponta com muito detalhe, insiste muito nesse ponto. Os trabalhadores no capitalismo, eles assinam voluntariamente um contrato de trabalho, eles são livres para escolher um emprego ao invés do outro, os patrões são livres para demitir o trabalhador e contratar outro trabalhador, parece uma relação contratual entre iguais, muito distante da relação entre senhor de escravo e o escravo, mas Marx disse, a gente acha óbvio, na sociedade onde a gente vive hoje, que o escravo é explorado, mas a gente não acha evidente que o trabalhador assalariado seja explorado. Então, o que Marx se propõe a fazer, a parte mais importante da obra dele, é explicar como o trabalhador assalariado é explorado dentro do capitalismo. E Marx tem toda uma explicação disso, o trabalhador é explorado através da extração de mais valor, porque os trabalhadores trabalham mais tempo do que o tempo correspondente ao valor que eles recebem na forma do salário, e a diferença fica com os capitalistas, que é o que Marx chama de mais valor. Como o capitalismo tem esse impulso de exploração, e como os capitalistas individuais ganham, na medida que consigam explorar cada vez mais os seus próprios trabalhadores, então existe essa tendência de superexploração embutida dentro do próprio capitalismo, que é uma tendência que só é barrada pelo movimento dos trabalhadores. Marx é um grande defensor do movimento coletivo, do movimento sindical, dos partidos políticos que defendam os interesses da classe trabalhadora, porque ele acredita que individualmente os trabalhadores não conseguem se defender bem, eles conseguem se defender muito melhor, de uma maneira muito mais eficiente, na medida que eles têm uma atividade sindical coletiva, têm uma atividade político-partidária coletiva
também. Mas na medida em que o movimento dos trabalhadores se enfraqueça por razões políticas, econômicas, ideológicas, o que seja, como é o caso no momento que a gente está vivendo no Brasil, mas também ao redor do mundo, sob o neoliberalismo, então a tendência do capital é aumentar a taxa de exploração, em princípio, sem limites. Então, um capitalismo que penetra, que domina não só o local de trabalho, mas que penetra na residência do trabalhador, o trabalho doméstico, hoje em dia, o trabalho em casa, um capitalismo que usa o telefone celular para atingir o trabalhador, onde o trabalhador esteja, durante o período de férias, você recebe a ligação do trabalho, tem que fazer uma coisa, tem que fazer outra, tem que responder o e-mail, o trabalho penetrando em todas as esferas da vida, privada, inclusive, do trabalhador. O trabalho sem limites, o trabalho que exaure, o trabalho que cansa. Marx relata isso já dentro do volume 1 do Capital, na medida que os trabalhadores ingleses, que ele relata no período de origem da indústria têxtil, naquele momento, logo em seguida a Revolução Industrial, trabalhadores que sem atividade coletiva, sem defesa dos seus interesses comuns, trabalhadores que eram exauridos e trabalhavam até a morte, literalmente trabalhavam até a morte em muitos casos, com condições de trabalho profundamente precárias. As condições de trabalho melhoram com o correr do tempo por causa da atividade coletiva, por causa do sucesso dos partidos políticos de esquerda alinhados com os interesses da maioria da população. E na medida que esses partidos e que esses sindicatos percam espaço no período neoliberal, nos últimos 30, 40 anos ao redor do mundo, mais uma vez sobe a taxa de exploração, sobe a taxa de lucro do capital e sobe a exploração, sobe a exaustão, e os trabalhadores, mais uma vez, se encontram numa situação precária. A situação de terem 2 ou 3 empregos precários, a situação de terem que trabalhar muitas horas durante o dia, a situação de terem instabilidade no seu emprego, a situação de serem chamados de última hora para fazer um trabalho aqui, outro trabalho ali, a situação de não terem segurança de receber o salário no final do mês. Uma situação deplorável que atinge uma proporção cada vez maior da classe trabalhadora hoje em dia, no Brasil e em outros países do mundo também. Quanto mais neoliberal o país, pior a situação dos trabalhadores em geral. Professor Luiz, eu lendo Rebelião das Elites e Traição da Democracia, do Christopher Lasch, ele faz um recorte interessante, que é o milionário, aquela elite, nós temos hoje uma elite transnacional. Ele se sente um milionário, um arquibilionário brasileiro, ele se sente mais identificado com um milionário inglês ou francês do que um rico brasileiro, por exemplo. Então, ele não quer despoluir o Tietê, ele quer tomar banho no Rio, em Paris. Essa que é o que ele quis dizer, mais ou menos, dentro da sua obra. Essa ideia do acúmulo e da má distribuição, como que a gente pensa isso e como é que a gente traz isso para dentro dessa obra que vocês trabalharam de novo, né? E trouxeram essa nova leitura do Capital, que está tão moderna. Ô Ederson, para você ver, né, a atualidade de Marx, eu vou chamar a atenção em um aspecto tocado aqui pelo professor Alfredo e que tem a ver com a sua pergunta. O que Marx traz dentro do Capital, volume 1, ele chama atenção para um traço estrutural fundamental para a reprodução do capitalismo, para a manutenção, para a sobrevivência e reprodução do capitalismo. Que traço é esse? É o aspecto internacional. Eu sou professor de Relações Internacionais e esse ponto da obra me é muito caro, porque ele vai pensando o aspecto internacional como um aspecto central. Para você ter uma ideia, Ederson, quando Marx pensou em escrever essa obra magnânima, que foi o Capital, ele fez primeiro alguns rascunhos, alguns esboços. E naquele roteiro de redação do Capital, ele inicialmente havia colocado esse roteiro em 6 etapas, sendo que a última delas era sobre o mercado mundial e as crises, chamando a atenção para como que o internacional ele fecha esse ciclo do capital. E quando ele chama atenção para isso, ele quer dizer o quê? Que os capitais eles são, por essência, internacionais. Eles não se limitam a qualquer fronteira geográfica ou política.
imposta pelos estados. Então, estão sempre pressionando pela sua internacionalização. Por quê? Porque no âmbito internacional é onde os capitais conseguem potencializar esse processo de acumulação que é atravessado de ponta a ponta pela concorrência, pautado sempre pela valorização do valor. Ou seja, encontrando sempre melhores condições para se ganhar mais, para se extrair o máximo de valor do trabalho. Então, dentro dessa dinâmica, a gente precisa entender o capitalismo como um modo de produção essencialmente internacional. E quando nós falamos isso, a gente vai percebendo que as relações internacionais elas vão ganhando, ou melhor, o aspecto externo, ele vai ganhando uma configuração específica a partir do momento que o capitalismo ele vai se consolidando enquanto um modo de produção predominante. A gente tem como percepção de que o capitalismo tem como berço a Inglaterra, de onde fala hoje o professor Alfredo, e a partir do momento que o capitalismo se consolida na Inglaterra, momento esse em que Marx viveu por lá, rapidamente o capitalismo vai se espalhando, primeiro pela Europa Ocidental, depois pela Europa do Leste, até ganhar o mundo como um todo. Uma situação que está hoje englobando o centro do mundo e a periferia. Ou seja, a partir do momento que o capitalismo ele se internacionaliza, ele também gera essa clivagem, essa separação entre ricos e pobres no aspecto mundial. E muitas vezes essa separação entre ricos e pobres se dá pelo nome de centro e periferia, ou seja, os países centrais, ricos, e os países periféricos. E o que acontece é que nós vamos estudando a história de cada país a partir do momento em que aquele país ele vai se reconhecendo enquanto um Estado-nação, o que significa que é aquele país entrando no jogo das relações internacionais capitalistas. O próprio a história do Brasil, por exemplo, ela é muito mais antiga do que a história da nossa independência, mas nós estudamos muito a independência do Brasil em relação a Portugal em diante. O Brasil tem uma história dos índios, uma história pré-colombiana muito rica. Porém, toda essa história nacional vem desse período. E os estados, a partir desse momento, mas o capitalismo vai entrando em cada tecido nacional, eles vão se estruturando de maneira muito semelhante, muito análoga, o que permite o diálogo entre os países. E aí, Ederson, no Capital, mesmo volume 1, Marx dá uma pista de como funcionam as relações internacionais e ele se conecta com a sua pergunta, né, em relação às elites de cada país. Ele chama atenção para essa relação entre despotismo e anarquia. O que ele quer dizer com isso? Os capitais, dentro de si, eles são despóticos. Ou seja, você que tem a sua firma, a sua empresa, lá dentro, quem manda é você, o detentor dos meios de produção. Ali não tem democracia de se sentar os 200 empregados ao lado do patrão para que cada um tenha o mesmo voto. Não. Ali dentro dentro daquele espaço da empresa, quem determina é o patrão. Assim como acontece também dentro dos estados-nação. Quem determina, em última instância, o comportamento dos indivíduos, dos nacionais, é o Estado-nação, é ele que é o soberano internamente. Porém, quando esses capitais saem do seu interior e vão concorrer com outros capitais, vão para a concorrência dentro do mercado, concorrência é essa que se dá, em tese, entre livres e iguais, esses capitais vão disputando as condições e, claro, como eles não são nem livres, nem plenamente livres, nem iguais, mas tem uma discrepância material tremenda que determina qual se sobreporá sobre o outro, os mais fortes vão se colocando, se projetando, vão ganhando predominância, prevalência e incorporando ou quebrando os mais fracos. E assim também acontece com os Estados-nação. Quando eles vão jogar o jogo das relações internacionais, quando eles vão para fora do seu território, eles estão em constante concorrência com os outros, disputando melhores condições, disputando o jogo da geopolítica, só que permeados por uma desigualdade material tremenda que faz com que determinados países se coloquem sua vontade sobre a vontade dos outros. E a gente vai percebendo por que, por exemplo, nas relações internacionais,
não existe um ente central dotado do monopólio de coerção, um país hierarquicamente superior que impõe a outros determinados comportamentos. Mas, na seara internacional, o que rege é essa tal anarquia, ou seja, essa falta de uma ordem central, mas uma ordem, sim, atravessada de ponta a ponta pela discrepância material entre os Estados. Acho que é importante ter esse panorama para a gente poder compreender como é que os Estados se relacionam para fora e como Marx é fundamental para se entender as relações internacionais tão atuais e tão importantes no nosso cotidiano. Professor Alfredo, eu até não chegou o livro, não, mas já li algumas coisas, Guerra Híbrida, e eu queria entender esse ataque capitalista de dominação dentro do capitalismo de crise. A gente pode fazer uma correlação sobre isso, essas crises que são preparadas e montadas, conversando também com Daniel Omar Pérez, numa entrevista com o Safatli, aparece o assunto do Comando Sul dos Estados Unidos, que é reativado depois de 1948. Ele é reativado em 2008, né? E, consequentemente, começa a Guerra Híbrida em 2008, 2009. Essas crises do capitalismo, elas são provocadas, como é que a gente pode pensar isso e como é que a gente traz isso para esse estudo que o senhor fez relacionado ao capital? O capitalismo tem tendências de crise dentro dele mesmo. É um modo de produção bastante instável, porque justamente ele se baseia no princípio da concorrência, no princípio da rivalidade entre os capitalistas, enquanto donos do que Marx chamava de meios de produção, donos das fábricas, donos das coisas, dos instrumentos de produção dentro da sociedade, eles são rivais, tentam conseguir o máximo de lucro possível, ao mesmo tempo em que eles estão numa posição de solidariedade mútua, porque, mais uma vez, do ponto de vista de Marx, eles são todos exploradores, estão todos em oposição à classe trabalhadora, que é explorada por eles, a classe trabalhadora como um todo. Então, essas ambiguidades tornam o capitalismo muito dinâmico, mas também um modo de produção muito instável, que tem ciclos de crescimento e que tem crises muito profundas também. Esse tipo de instabilidade não é deliberada, não é criada por ninguém, embora ela possa ser, ou as crises do capitalismo, as instabilidades do capitalismo podem ser instrumentalizadas por programas políticos e por políticas de Estado, que podem, então, usar dessas instabilidades para mudar as relações de força na sociedade, para impor projetos de poder. Então, por exemplo, depois da grande crise financeira que começou em 2007, a gente tem um período de austeridade fiscal ao redor do mundo, nos Estados Unidos, no Reino Unido, na zona do euro, e em outras partes do mundo também. Isso não foi uma necessidade para que se pudesse pagar o custo da crise. Essa foi a explicação que foi dada, mas não é uma explicação correta. Isso foi uma tentativa de se usar a crise de uma maneira produtiva, entre aspas, do ponto de vista da ordem do capital, para se acumular cada vez mais poder, para se reduzir o impacto distributivo do sistema tributário, para se colocar a classe trabalhadora numa situação de desvantagem ainda maior do que antes, para se desempoderar o coletivo dos trabalhadores em favor do Estado capitalista neoliberal e em favor das elites capitalistas e neoliberais dentro de cada país, dentro de cada sociedade. Então, esse tipo de uso instrumental das crises, ele é perfeitamente verdadeiro, há inúmeros exemplos disso ao redor do mundo, no caso do Brasil, certamente, e em muitos outros países também. Mas também é verdade que, por trás disso, o capitalismo gera crises, ele cai em crise, e essas crises têm que ser resolvidas de alguma forma. Se simplesmente deixar sem ação de política pública, elas podem demorar muito tempo para serem resolvidas, ou podem ser resolvidas de uma maneira catastrófica. A Grande Depressão entre 1873 e 1896, ela foi um processo extremamente longo, que foi resolvido através entre aspas, forças de mercado.
A grande crise de 1929 terminou na Segunda Guerra Mundial. Então é preciso se tomar cuidado com essas instabilidades do capitalismo, porque elas podem ter consequências catastróficas. E a consequência catastrófica que a gente tem hoje em dia, depois da grande crise de 2007, 2008, a consequência catastrófica foi a subida ao poder em vários países do mundo, inclusive no Brasil, do que eu chamo de lideranças neoliberais, autoritárias, espetaculares. Líderes políticos de direita, associados com programas profundamente reacionários, profundamente concentradores de poder econômico e de poder político também, que chegaram ao poder com um projeto, ostensivamente, um projeto político de confrontar o neoliberalismo, mas que, na verdade, quando estão no poder, implementam um neoliberalismo radical, um neoliberalismo que desempodera mais ainda os pobres, os trabalhadores, que priva as pessoas do pouco de estado de bem-estar social que existia anteriormente, que retira as condições de vida decentes, das condições de vida dignas da população, e cria uma confusão ainda maior nas sociedades, uma instabilidade política e econômica ainda maior do que antes. Então, essas lideranças autoritárias e espetaculares, elas são profundamente destrutivas. Basta se pensar no exemplo do Donald Trump nos Estados Unidos, mas também muitos outros exemplos ao redor do mundo. O exemplo, claro, obviamente, o exemplo de Jair Bolsonaro no Brasil, o exemplo de poder político particularmente destrutivo, nefasto e associado com o culto da morte. O culto da morte que é uma característica importante do fascismo, inclusive. Mas também outros líderes, Narendra Modi na Índia, Erdogan na Turquia, o Duterte nas Filipinas, toda uma série de lideranças políticas ao redor do mundo que tem essa apresentação espetacular e que estão compromissadas com um neoliberalismo muito destrutivo da capacidade humana de gerar solidariedade, de manter a cidadania, de manter o sistema político democrático. Elas estão sendo profundamente corroídas por um neoliberalismo avançado e em crise que a gente enfrenta hoje em dia. Bom, gente, deixa eu fazer mais um intervalinho, tomar uma aguinha. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na Rádio Cultura de Curitiba e na TV Banqueta. A gente está entrevistando o professor Alfredo Saad Filho, o professor Luiz Felipe, e a gente está falando da obra O Capital de Marx, essa nova leitura oferecida por esses dois grandes pensadores do Brasil. Um minutinho só, nós estaremos de volta aqui no Cultura Geral, com essa parceria entre o Cultura Geral, a Rádio Cultura de Curitiba e a editora Contra a Corrente, do meu grande amigo Rafael Valim e do grande amigo também Fernando. Um minutinho só. Com fome, fica muito difícil aprender. Por isso, vamos entregar milhares de kits pedagógicos para crianças e jovens e para suas famílias, cestas de alimentos e de material de limpeza. Assim, todos vão estudar protegidos e bem alimentados. Não é fácil, mas com a sua ajuda é possível. Criança Nota 10. Proteger a infância é acreditar no futuro. Apoio TV Banqueta. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. Bom, de volta com Cultura Geral aqui na Rádio Cultura de Curitiba e também na TV Banqueta aqui de Nova Lima. A gente está entrevistando o professor Alfredo Saad Filho, o professor Luiz Felipe. A gente está falando aqui do Capital de Marx, essa nova leitura do livro super importante que os dois lançam agora pela editora Contra a Corrente, que tem a parceria com a gente aqui do programa. Professor Luiz Felipe, queria te perguntar sobre capital e essas taxas de juros, né? Juros e taxas, isso é um movimento novo do capital, ou novo não, um novo velho novo, né? Do capital,
e um novo processo de escravização do sujeito, do indivíduo, que ele hoje ele contrai uma dívida e paga 3, 4, 5 vezes, ele vai comprar um apartamento que vale 50 mil e paga 400 mil, 300 mil. Essa ideia que o Gessé fala aqui também, né, que você não tem mais aquela exploração direta, né, você tem o sujeito que paga aqueles juros, ele nem percebe, né? Está por aí, professor? Sim, o Ederson, é interessante notar, é sempre bom apontar, que muita gente reconhece Marx como um economista. Normalmente, Marx não é tido muito como sociólogo, né, tem sempre essa polêmica, se ele é sociólogo, se ele é economista, se ele é historiador. No próprio volume, esse mais condensado da editora Boitempo, publicado aqui no Brasil, o volume 1 do Capital, tem um prefácio no qual um autor francês chamado Louis Althusser diz que Marx conseguiu um feito comparável ao dos gregos na matemática e ao de Galileu Galilei na física. Ele descobriu um novo continente, descobriu uma nova ciência que é a história. Ou seja, Marx, a partir do seu método, vai propondo uma nova leitura de história. E essa leitura de história ela é fundamental para que nós tenhamos na nossa mente que o modo de produção ele é um modo de produção histórico. Ele acontece, ele vai se desenvolvendo, ele ganha uma consolidação e ele tem o seu declínio. Outros modos de produção já ocorreram na história antes do capitalismo, como, por exemplo, o escravismo na Idade Antiga e o feudalismo na Idade Medieval. A partir do momento que a gente compreende o capitalismo como um modo de produção histórico, fica mais fácil para compreender aquelas manifestações mais imediatas, como você está falando, da taxa de juros e da financiarização de hoje em dia. É onde eu quero chegar. Marx vivenciou um momento de consolidação do capitalismo. Ele nasce em 1818 e vem a falecer em 1883. Então, nesse intervalo de vida, ele vai descobrindo, ele vai sentindo na pele as transformações que o capitalismo vai gerando nas diferentes sociedades. Ele morou na Alemanha, depois ele teve um tempo na Bélgica, na França e, por fim, morou boa parte do seu tempo em Londres, onde de lá escreveu o Capital. E foi para Londres propositalmente, porque ele verificava que em Londres era o espaço em que o capitalismo tinha uma pujança maior e, portanto, mudava as relações sociais de uma maneira mais impactante. E aí Marx consegue identificar, uma vez que ele é o responsável por olhar a ossatura, né, do capitalismo, ele vai para muito além da pele, né, para muito além da superfície, mas ele chega à essência do capitalismo e consegue mapear o seu genoma, consegue olhar ali exatamente qual é a sua engrenagem. E dentro dessa engrenagem ele já aponta de imediato um caráter que era pouco percebido à época, mas que com o tempo ele vai ganhando cada vez mais intensidade, vai se mostrando cada vez mais presente e vai chegando a ponto de alcançar a centralidade da análise, que é essa questão da financiarização. A financiarização ela é um traço estrutural do capitalismo. Porém, ela é um traço que vai sendo desenvolvido a partir dos desdobramentos do capitalismo. Marx não chegou a vivenciar o primeiro auge desse capital financeiro. Esse primeiro auge do capital financeiro, ele se dá ali na virada entre o século XIX e o século XX. E esse capital financeiro ele vai ganhar muito protagonismo a partir das incursões, das expedições dos países centrais em países da periferia. Esse marco, esse primeiro grande movimento de força política, de intervenções políticas dos países centrais, acompanhadas de promoção desse capital financeiro, para muitos, inclusive para aqueles que se propuseram a seguir Marx, como Lenin e outros, surge ali o que as pessoas chamam até hoje, e de maneira muito bem conceituada, de imperialismo. Então, veja, nesse primeiro momento, é o momento, inclusive, Ederson, que as relações internacionais começam a fazer sentido para Marx, porque é o momento em que os capitais se internacionalizam de fato. Ou seja, os capitais europeus começam a ganhar o espaço
internacional de uma maneira mais densa, de uma maneira mais sistemática. E, como Marx não viveu esse momento, ele não é, por exemplo, um dos grandes analistas de imperialismo, ele nem sequer tratou do tema especificamente. Ele trata, as relações internacionais são muito caras a Marx ao longo de sua obra, né? Ele trabalhou como correspondente internacional, tem livros, tem artigos interessantes sobre o tema, mas nenhum especificamente sobre relações internacionais. Ele vai tangenciando esses variados pontos. E aí onde eu quero chegar? Nesse momento de virada entre o século XIX e o XX, essa questão do capital financeiro vai ficando cada vez mais presente e é um traço que veio para ficar. Se sobrepõe àquilo que as pessoas entendiam no início do capitalismo como capitalismo concorrencial, como capitalismo comercial. Não, vem uma transformação importante depois dessa primeira grande crise, que o professor Alfredo aqui apontou, a grande depressão, que se dá nesse momento de virada, e esse capitalismo financeiro, ele ao mesmo tempo vai mostrando suas características também estruturais, que é ser monopolista, que é ser concentrador. Essa dinâmica, ela tem um freio a partir das revoluções socialistas, da Revolução Russa e das outras que lhe sobrevieram, e da Segunda Guerra Mundial. A partir desse momento, com a vitória das esquerdas na Segunda Guerra Mundial, esse momento ele é refreado, e o que ganha força é aquilo que a gente pode chamar, ainda que isso seja controverso, mas de um capitalismo industrial, né, o que muita gente chama do estado de bem-estar social ou do Fordismo. Esse capitalismo industrial ele tem um outro tipo de base. A base dele, o eixo de acumulação dele é nacional. Ele tem suas relações internacionais, mas está muito atrelado aos espaços nacionais. E esse capital industrial ele vai formando, inclusive, as relações sociais a partir disso. Gerações de famílias vão trabalhando na mesma fábrica. Você, aí de Nova Lima, provavelmente está próximo de Betim, onde tem a fábrica da Fiat. E muitas pessoas que moram no entorno se glorificam, se vangloriam de gerações de família terem trabalhado ali, do pai ter trabalhado, do filho agora poder estar trabalhando. Essa dinâmica é a dinâmica do capitalismo industrial. Essa dinâmica começa a ruir a partir dos anos 70. E a partir da crise dessa dinâmica do bem-estar social, desse capitalismo industrial, isso começa a ruir até chegar na sua superação, que se dá a partir dos anos 90. Os anos 90 marcam um momento em que o capitalismo financeiro se sobrepõe a esse dito industrial, ou seja, que esse eixo de acumulação que antes era interno nacional, ele passa a ser internacional. Inclusive, as próprias relações de produção, elas são pulverizadas. Aquele movimento que é inerente do capitalismo que Marx já tinha apontado lá atrás, ele se intensifica. Ou seja, a internacionalização das relações de produção, fazendo com que o Estado Nacional regule cada vez menos a relação capital e trabalho, e com isso ele faz com que a classe trabalhadora perca o seu poder de compra. Sem a intervenção do Estado, concedendo, reconhecendo direitos trabalhistas e direitos previdenciários, direitos sociais, sem isso, o trabalhador perde o seu poder de compra, e sem o poder de compra, ele não consegue consumir. Ou melhor, até consegue, mas consegue consumir via crédito. O próprio Machado de Assis já dizia, Ederson, o homem não vive só de pão, ele vive de pão e de crédito. Se você não tiver crédito, você não consegue sobreviver. Hoje em dia. E essa é a dinâmica que vai tomando conta da nossa vida. Ou seja, os capitais financeiros vão se colocando na dianteira do capitalismo e vão impondo ao homem contemporâneo, ao homem, o homem do contexto atual, uma dinâmica cada vez mais perversa, que faz com que seja um homem cada vez mais endividado, impactando isso também em outras questões subjetivas. Professor Alfredo Saad, para a gente encerrar, a sua obra, a obra de vocês, ela tem a pretensão de fazer essa releitura do Capital? Não, ela tem a pretensão de apresentar de uma maneira didática, de uma maneira simples, de uma maneira consistente, os conceitos principais da teoria do valor do Marx, particularmente aqueles conceitos que estão contidos nos 3 volumes publicados do Capital,
apresentar esses conceitos para um público interessado na obra do Marx. Estudantes, ativistas, sindicalistas, professores, qualquer pessoa que esteja interessada na obra do Marx e que tenha interesse nos conceitos, na estrutura do argumento, as conclusões principais, pode pegar esse livro do Ben Fine e meu, dar uma olhada e ver se aquela obra lhe interessa. E se a obra interessando, essa introdução interessando, fazendo sentido, então que leia o Capital, que leia o original. É uma leitura gostosa, são 3 volumes relativamente longos, mas a grande maioria dos capítulos é muito simples, alguns capítulos são um pouco mais densos, precisam de um pouco mais de atenção, mas é uma obra muito rica e que é uma recomendação essencial que eu faço. Pega a obra e leia. Se tem interesse, pega a obra e leia. O livro da gente, ele serve só como aperitivo. É só para começar o debate, só para estimular, só para mostrar qual é a arquitetura da obra, quais são os pontos principais do argumento, para que a pessoa que está interessada se motive para ler o livro por si mesma. Bom, gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral. Foi um prazer. Professor Alfredo, muito obrigado pela sua participação. Fico muito feliz e muito honrado de ter tido você aqui no programa para a gente poder fazer essa conversa tão gostosa, viu? Muito obrigado, Ederson. É um prazer estar com você aqui, com seus ouvintes. É realmente ótimo. Obrigado pelo convite. Professor Luiz, muito obrigado também pela sua participação. Fico muito honrado também de ter tido você aqui também no programa, viu? Eu que agradeço, Ederson. Um abraço aí a todos e todas. Foi uma satisfação poder participar aqui com vocês. Bom, gente, chegamos ao final. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser, aqui no Cultura Geral, com mais uma pauta super especial aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Um grande abraço, um beijo no coração de todos e até amanhã, se Deus quiser. Cultura Geral. Apoio. UniBH. Aqui, sua nota do Enem vale mais. Inscreva-se em unibh.br/Enem. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais.